a Bruna e eu vou apresentar junto com a minha colega Thaís o trabalho que a gente realizou no decorrer desse ano sob orientação da professora Valéria, que foi intitulado Sofrimento Psíquico Feminino, as influências dos papéis de gênero. Para contextualizar o tema da nossa pesquisa, foi a partir de 1950 que as mudanças nas vidas das mulheres ganharam ainda mais destaque. Essas mudanças se referem à entrada no mercado de trabalho, na formação universitária, aos novos pactos matrimoniais, às novas formas de vivenciar a sexualidade e à não restrição de vidas ao ambiente doméstico e materno. Essas mudanças então colocaram os papéis de gênero em movimento e revisão. Entretanto, mesmo após essas modificações, ainda assim a variável ser homem ou mulher orientam as formas de existir e produz diferenças de destinos e aspirações. Então, a hipótese levantada pelo trabalho é de que os papéis de gênero têm relação com o sofrimento psíquico feminino. Por isso, o objetivo do trabalho foi caracterizar as relações entre os papéis de gênero e o sofrimento psíquico feminino. Então, por que falar desse tema? Tem-se que há mais de 5 décadas a questão do masculino tem sido objeto de estudo nos mais diversos países. E então se tem uma lacuna significativa na comunidade científica sobre a questão do feminino e como as mulheres enxergam, e se relacionam com essas mudanças. Porque por mais que as mudanças aconteçam para ambos os gêneros, ela não se dá da mesma forma para o homem e para a mulher. Então a ideia é pensar o feminino numa ótica da psicanálise não como um continente obscuro e proibido, mas como um ponto de partida para pensar nessas novas formas de subjetivação na contemporaneidade. Bom, então o estudo trata-se de uma pesquisa quali quantitativa exploratória de campo e que teve como parte da amostra as 200 primeiras mulheres que se disponibilizaram a responder o questionário através da plataforma Google Forms. E essas participantes então puderam escolher um melhor local para respondê-lo. O instrumento utilizado foi um questionário elaborado pelas pesquisadoras. E o início dessa pesquisa se deu após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Na análise dos dados, a parte quantitativa dos questionários foi cruzada com as respostas discursivas. Então, a partir da leitura do material obtido, foram definidas categorias de análise de acordo com a semelhança de conteúdo. E o método utilizado foi fundamentado na análise de conteúdo, que tem como objetivo se debruçar sobre a palavra e para além delas. Então, a partir da leitura do material de todas as participantes, alguns discursos se repetiram e esses tópicos foram selecionados para a elaboração da discussão desse trabalho. Então, a análise final se deu de forma vertical. Em relação à amostra, então, que a gente teve na nossa pesquisa, 51% das participantes têm entre 21 e 25 anos, 77,5% são autodeclaradas brancas, 45,5% solteiras, 69% heterossexuais, 84% não têm filhos e 37,5% são estudantes. Então, a maior parte da amostra foi composta por mulheres de 18 a 30 anos que desempenham a ocupação de estudantes. A caracterização dessa amostra é importante para que se reflita e assimile de quais mulheres essa pesquisa diz respeito. Bom, então em relação à nossa discussão, aos resultados da nossa pesquisa, a gente tem que 26% das participantes colocaram que nunca deixaram de fazer nada por ser mulher e 10% que nunca se sentiu pressionada. Quando elas foram questionadas sobre o que já deixaram de fazer por ser mulher, as alternativas mais assinaladas foram usar roupas e acessórios que gosta, manter amizade com alguém do sexo oposto e demonstrar desejos ou interesses sexuais. E em relação às pressões sofridas pelas mulheres, destacaram-se as alternativas me comportar de forma recatada, realizar trabalhos domésticos, se depilar, ter filhos e casar. Foucault ele trazia que o controle da sociedade sobre os indivíduos ele vai se operar com o corpo. Então, o controle vai se dar nas relações de poder entre os gêneros, sendo essa prática construída pela ótica do masculino, que atua até hoje na submissão do corpo e da sexualidade feminina. Outro importante tópico de discussão que foi levantado pelas participantes na pesquisa foi o papel da mulher enquanto um sujeito de multitarefas, então retirando a exclusividade delas de permanecer no espaço privado, como foi demonstrado por uma das participantes, que pontua o papel da mulher enquanto de multitarefas, de profissional, de mãe, de dona de casa, de esposa e de mulher. Freud, então, ao falar sobre a identidade feminina, ele colocava que a mulher tinha investimentos sociais fracos, mas não levava em consideração a inexistência de novas opções para as mulheres no campo social, visto que na época nada mais era solicitado às mulheres do que serem mães e esposas. E atualmente, a mulher vai ter no mínimo uma jornada tripla, então ela vai exercer diferentes funções na sociedade, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados, como foi demonstrado na resposta da participante, que o papel
deveria ser o mesmo do homem, mas mesmo quando tem igual função, acumula também as de empregada e às vezes segunda mãe. Então, o que é destacado nos discursos é como essas questões são sentidas pelas mulheres, que além de possuir os papéis que historicamente foram designados a elas, também encaram outras demandas. Então, os avanços em relação à ocupação de novos espaços evidencia como as demandas sociais afetam as mulheres nas diferentes formas de vivenciar o sofrimento psíquico, porque quando elas saem do ambiente doméstico e privado, o homem não retorna para ele, deixando assim um acúmulo de funções direcionado às mulheres. Outro ponto, também trazido de forma ampla nos dados da pesquisa, foi em relação à violência contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde ela vai salientar que a violência contra a mulher diz respeito a um problema endêmico, não sendo exclusivo, então, da população brasileira. Então, nos dados quantitativos, a gente teve que 76,5% das participantes já sofreram violência psicológica, sendo este o tipo de violência que mais se destacou. Também é relatado em uma das questões de forma ampla o quanto as vivências das mulheres estão atreladas ao medo e à insegurança cotidiana, principalmente em relação ao assédio, como foi salientado na resposta de uma das participantes que coloca: ser mulher é viver com medo constante, de andar na rua, de se relacionar com alguém, de pegar um ônibus, de ir a um bar, até mesmo de escrever um artigo sabendo que alguém vai questionar cada ponto contido nele apenas por ter sido escrito por uma mulher. Assim, as questões em relação à violência de gênero e ao assédio experienciados pelas mulheres devem ser levados em consideração quando se trata da constituição subjetiva, já que as vivências sociais vão afetar as formas de sofrer das mulheres. Por fim, cabe destacar o ideal de mulher bela, recatada e do lar, que foi salientado de maneira ampla pela amostra da pesquisa, colocando em evidência essa representação da figura feminina no imaginário da sociedade brasileira. Então, em 2016, repercutiu nas redes sociais uma matéria da revista Veja intitulada Marcela Temer, Bela, Recatada e do Lar, que abordava 3 principais tópicos sobre a mulher: o padrão estético, o comportamento dócil e discreto e a devoção ao ambiente doméstico. Então, as 3 características desse discurso de bela, recatada e do lar vão direcionar a mulher para o lugar daquela que não reclama de nada, marcando assim a sua posição enquanto um sujeito passivo. Então, diante do exposto, é possível afirmar que bela, recatada e do lar pode ser uma forma de definir o entendimento do ser mulher pelas participantes da pesquisa. Essa percepção, ela é fonte de sofrimento para as mulheres, que são constantemente pressionadas por ideais que se mostram como impossíveis de serem alcançados. A partir disso, evidencia-se que o desajuste às demandas sociais é parte constituinte do sofrimento psíquico feminino, tendo em vista que o que se apresenta no laço social atua diretamente no patos das mulheres. Então, a partir de cobranças e restrições sobre seus destinos e aspirações, as participantes demonstram um significativo incômodo frente às normativas sociais, na medida em que suas escolhas e desejos ficam à mercê do outro, consequenciando no que se considerou enquanto sofrimento. Como sugestão para pesquisas futuras, as pesquisadoras acreditam na importância do recorte de raça, idade, ocupação, religião e demais características, e que a importância da aplicação da pesquisa em outros grupos de mulheres se dá principalmente pela delimitação da amostra aqui estudada. Bom, então, de forma geral, essa foi a nossa pesquisa e estamos à disposição caso alguém tenha alguma pergunta, tenha interesse de saber um pouco mais da pesquisa. Muito obrigada pela atenção.